O Luiz trouxe algumas coisas que ele vai comentar e depois a gente vai fazendo um bate-bola, vai assim, aprofundando, vocês vão perguntar coisas também. Né? Eu, antes de mais nada, queria realmente comentar do ponto de vista da presença do Luiz para encerrar o evento. Acho muito importante que, vamos dizer, dentro da universidade a gente tenha, vamos dizer, cada vez mais a capacidade de dialogar, vamos dizer, com as pessoas que estão trabalhando com literatura. A gente tem aqui o hábito muito assim, está sempre voltado para a própria produção. E quando a gente pensou na presença do Luiz, era exatamente de alguém que desde o tempo que trabalhou na Brasiliense, teve um pouco a coragem realmente de publicar o Raduan. Hoje a gente fala do Raduan como escritor que já foi adaptado 2 vezes para o cinema, traduzido em várias línguas, mas ele era um escritor de tiragens bem pequenas, né, assim, e por editoras às vezes que até desapareceram, como o caso de Copo de Cola, que era um embrião de editora, depois não publicou mais nada. E no caso do Luiz, realmente há uma fidelidade do editor em relação a esse escritor, por onde ele passou, ele foi trabalhando com a obra do Raduan. Então, num certo sentido, ele divide com a gente, partilha com a gente exatamente essa fidelidade ao Raduan. Então, só queria também mencionar, eu trouxe rapidinho aqui, pouca gente às vezes menciona isso, mas o Luiz já tem 4 livros de ficção. Tem um que é meio memorialístico e a gente tende a dizer que é um livro infantil, mas na verdade fala muito da família dele também, e do jogo de botão, que se chama Minha Vida de Goleiro, que é de 1999. O segundo, Em Busca do Tesouro da Juventude, de 2003. E 2 livros de contos, um chamado Discurso sobre o Capim, de 2005, e Linguagem de Sinais, de 2010, onde a ambição desse último livro era fazer um romance, e os contos, na verdade, mantêm um pouco esse diálogo de que cada conto remete para um personagem, uma estrutura básica, que seria o romance que ele, vamos dizer, na verdade, desmembrou depois e acabou fazendo o seu segundo livro de contos. Então, apresentado agora o editor e o ficcionista. Obrigado, eu tinha até me esquecido. Bem, eu queria agradecer muito o convite, estar aqui. Eu não tenho aceitado participar de palestras por alguma coisa que eu preciso entender melhor, até não voltei para nada, mas porque eu recebo muitos convites e eu fiquei com uma dificuldade incrível de me preparar para essas coisas, talvez porque, enfim, meu caminho era para ter sido acadêmico, eu virei editor por acaso, já estava no mestrado aqui nas Ciências Sociais mesmo, acabei nunca realizando. E, enfim, tem uma mulher super acadêmica e tal, e eu não consigo me preparar para esses eventos com a profundidade necessária. Então, acabei me conformando com a posição de mais comerciante mesmo, e falo que quando sou convidado para esses eventos, acabo recusando, mas quando o Augusto me escreveu, até que eu aceitei rápido, porque vindo do Augusto sendo sobre o Raduan, e então agradeço, peço desculpas justamente por essa dificuldade de falar sempre de improviso, né? E também ter abandonado um pouco o projeto de intelectual que eu achava que eu seria, tendo sido engolfado aí pela vida
empresarial, editorial. Também, como escritor, eu parei de escrever e acho que eu fiz um livro bom, que é o infantil, de contos. Eu não gosto mais muito, enfim, mas sempre fico satisfeito quando lembro o que eu escrevi, de qualquer forma. E eu acho que o que eu pensei que eu podia começar falando, depois eu preferia bater bola com o Augusto para me salvar aqui da incumbência semi-acadêmica. Eu acho que quando eu escrevi os 2 posts que eu fiz para o blog da companhia, onde eu escrevo pequenas crônicas memorialísticas ou tomo partido como editor de algumas questões que eu acho que devem ser discutidas, foi a ocasião em que eu pensei um pouco como a minha carreira foi marcada pelo Raduan, e talvez uma coisa que eu disse a ele que, enfim, que eu não podia muito afirmar por escrito e tal, mas talvez os livros dele tenham sido os livros mais importantes de literatura brasileira, ou provavelmente de ficção brasileira que eu publiquei, embora eu não tivesse tido, vamos dizer, o mérito de ter lançado as primeiras edições, que seria realmente um grande mérito de um editor ter descoberto o Raduan Nassar. Eu não tenho essa pretensão, não cheguei a esse ponto. Mas o encontro com o Raduan Nassar em 1984, na editora Brasiliense, eu acho que talvez é um encontro fundador da Companhia das Letras, de certa maneira. Lamento que o meu depoimento seja um pouco centrado na minha vida pessoal de editor e não traga grandes contribuições, talvez, para a compreensão da obra do Raduan, mas talvez sobre o impacto dele na vida editorial brasileira, ou a importância de um escritor como o Raduan para a criação de uma editora que pretendeu, e pelo menos eu acho que no selo Companhia mantém isso até hoje, ser uma editora rigorosa de qualidade. O Raduan eu encontro quando, de certa maneira, eu já estou começando a ter uma divisão ali com o meu antigo chefe, o Caio Viraco, com quem eu aprendi muito, mas, vamos dizer, que no fim da minha vida na Brasiliense, de alguma forma, eu já almejava sair para um caminho diferente do da Brasiliense. Costumo dizer que o Caio tinha uma fidelidade com os leitores, com leitores que permaneciam sempre com a mesma idade, de 16 a 20 anos, a 22 anos, e eu tinha uma fidelidade com aqueles leitores de 16 anos que já estavam com 20, teriam 25, enfim, a gente se dividiu em 2 fidelidades diferentes. Então, em 1984, eu acho que eu, de alguma forma, contrabandeio, por contrabando, eu coloco o Raduan Nassar numa coleção jovem chamada Cantadas Literárias. Tinha começado com um livro chamado Porcos com Asas, que é um livro de qualidade literária péssima, mas com uma qualidade de trazer aquele leitor jovem que a Brasiliense estava conquistando através das coleções Primeiros Passos, Toda a História, movimento do qual eu participei. E aquela coleção se abre com essa ficção comportamental, de alguma forma, uma posição política comportamental na literatura, mas de baixa qualidade literária, e depois vai começando a ouvir novos nomes da literatura brasileira. Caio Fernando Abreu, Ana Cristina Serra, Paulo Leminski, nomes que vocês gostarão como críticos mais ou menos, mas que têm um papel na história da literatura brasileira no fim dos anos 70, começo dos anos 80. E
de alguma forma, ali começa um embrião de um editor que quer fazer um projeto de qualidade literária mais puro, que pretende fazer, que depois vai acabar fazendo uma editora que não se esperava ser uma editora grande, mas que seria uma editora de qualidade radical, de alguma forma. E em 84 eu fico sabendo, acho que pelo Modesto Caroni ou pelo Davi Arrigucci, conhecendo a obra do Raduan, e tendo lido Um Copo de Cólera, que saiu pela editora Cultura, uma editora da Livraria Cultura, que existiu por muito pouco tempo e deixou de existir. E eu começo a pensar, eu tenho que achar um jeito de editar o Raduan. E aí eu, de alguma forma, eu vou e faço vendo o Raduan Nassar para o Caio Graco como um escritor radical, que poderia estar na companhia da Ana Cristina César ou do Paulo Leminski. Se fosse só Porcos com Asas, seria uma tarefa mais difícil, mas a coleção já tinha caminhado para alguns livros de qualidade, de importância, pelo menos em termos de manifestação literária, quer dizer, Ana Cristina César, sem dúvida, mas manifestação literária jovem, Paulo Leminski, o Chico Alvim saiu também. Chico Alvim também. Mas é um momento em que já fica claro uma divisão pessoal minha e um interesse pela literatura mais séria, mais pura. E aí, esse encontro com o Raduan e o fato de eu conseguir, naquela ocasião, vender essa ideia para o Caio Graco, que era um cara que também estava cada vez se voltando mais para o público jovem, é um pouco o retrato da minha saída futura da Brasiliense para criar uma editora com o perfil da companhia. Então eu entendo que o Raduan ele tem um impacto tão grande a leitura dos livros dele em mim pessoalmente, que eu acredito que sem ter editado o Raduan talvez eu não teria criado a companhia. E também em outro sentido, porque o Raduan ele é um escritor que tem um apreço pelo livro. Isso talvez pode até ser interpretado depois por vocês, porque ele vai sair da literatura. Eu acho que o Raduan ele colocava tanto na entrada dele na literatura, ele tinha tamanha expectativa com relação a... Ele tinha tamanho respeito pelo fazer literário e com isso se dedicou tanto da sua alma para essa entrega literária, que ele se ocupava de cada detalhe da edição de um livro. Não era só o que os críticos vão achar, ou a escolha das palavras, ou a falta de pontuação, ou a pontuação inesperada, ou o exercício da criação literária em si. Ele achava, com toda razão, o mundo, e é aí que eu acho que o Raduan acaba sendo tão importante para o nascimento de um editor, ele queria escolher a mancha, que é o tamanho que é ocupado numa página, a entrelinha, o corpo, a tipologia. Então, o que acontece? Um garoto de 28 anos que não era para ser editor, que tinha se encantado e de alguma forma caído no lugar certo, no momento certo, que ajuda, enfim, a Brasiliense a realizar um projeto de divulgação política e literária ao mesmo tempo, e que começa a querer trazer essa divulgação política para o lado da literatura, e aí surge Circo de Letras, uma série de outras, e a Circo de Letras que começa a existir só com os beatniks, abre para a literatura no ar, vai abrir para poesia
poesia Yukio Mishima e poesia mais radical, e o Augusto de Campos entra nesse bolo, enfim, e a gente começa a falar com outros agentes da cultura brasileira, Caetano Veloso, tem um projeto fracassado do livro do Caetano, que aí é uma outra história. Então o Raduan entra nesse bolo em que as coisas, Caio Graco e aquele garoto com cabelo Black Power, que quer fazer uma editora dele própria dentro de uma editora que não era dele, que era do Caio Graco. E aí eu acho que, de certa maneira, esse encontro com o Raduan me marca tanto como leitor de literatura, que eu acho que, de certa maneira, 2 anos depois, mesmo que eu não fiz esse convite imediato ao Raduan quando formei a companhia, por pudor ético com relação à Brasiliense, de onde eu queria ter saído sem ruído, sem briga, mas eu acho que eu não me dava conta, até escrever esses posts para o blog, de que, de certa maneira, eu fui marcado, e a Companhia das Letras ela começa com um projeto que une a qualidade literária, procurando livros acessíveis ao público, quer dizer, tem uma mensagem de que literatura boa pode atingir um público, que a qualidade é democratizadora. Essa foi a mensagem que a Companhia das Letras tentou trazer. Qualidade literária pode significar atingir um público maior também. Não que os livros de pequeno público tenham menor importância. Para mim, um dos livros mais importantes que eu tenho na minha vida é a Vida, Modo de Jorge Perret, que vendeu muito pouco e poderiam colocar no meio epitáfio. Foi editor da Dona Sara e Jorge Perret, alguma coisa assim. Né? Então eu acho que a editora não nasceu imaginando que seria uma editora que teria sequer um livro na lista de best-sellers, acabou a história sendo outra, mas aí eu reencontro o Raduan, Lavoura Arcaica, eu procuro o Raduan uns anos depois que a companhia está criada, e o Lavoura Arcaica, a edição do Joel Rico, se não me engano, né? Estava com o contrato vencendo, e eu passo a editar o Raduan. Mas essa coisa, por exemplo, toda a formação da Companhia das Letras, ela tentou passar uma mensagem para o público que ela respeitaria o leitor nos mínimos detalhes, tanto na escolha da tipologia, quanto o papel mais amarelado foi desenvolvido pela Suzano a pedido da Companhia das Letras, porque a gente tinha uma posição, uma postura de que o papel muito alvo era ruim para a leitura. No Brasil não existia um papel mais escuro. O Raduan é um grande defensor disso, já sabia disso antes de mim, ficou muito feliz com esse papel que nunca tinha estado nos outros livros dele. E esse era o Pólen, né? É o Pólen, que começou com o Pólen e mudou para cá para ter vários nomes, mas hoje não se chama mais Pólen. Mas, então, de alguma forma, as primeiras declarações da Companhia das Letras, eu dizia que eu ia ter tanto cuidado com a escolha dos livros, quanto com a escolha da tipologia, ou com a escolha da mancha, com as capas, qualquer coisa assim. Depois eu acho que o Augusto vai superar o projeto da companhia na COSAC, né, e eu falo disso com orgulho, né? Eu acho que realmente foi muito legal o Brasil ter chegado ao nível que chegou com a COSAC, mas talvez tenha começado ali. A companhia mostrou que era possível, né, de alguma forma. Então, a partir daí, eu marquei aqui só para falar para vocês, a primeira edição do Lavoura foi em 1975 pela companhia. Desde então, ela teve 3 edições e 31 reimpressões, porque a gente respeita, não põe uma edição quando é apenas uma reimpressão. É um dos cuidados éticos. E vocês estavam falando da ética que está tão presente nos livros de Raduan. E essa ética, existe uma ética gráfica também, existe uma ética de respeito ao leitor que não se discute na Faculdade de Letras, devia se discutir na Faculdade de Editoração, né? E o Raduan é esse exemplo do
um cara tão radical que o projeto dele é um projeto não só literário, como editorial, de alguma forma, que está presente, né, nos livros. A gente nós fizemos 5 edições do Copo de Cólera, desde 1978, e 19 reimpressões. O Menino a Caminho foi arrancado a forceps para comemorar 500 livros publicados pela Companhia das Letras. Hoje a gente deve estar perto dos 4.000. É uma tragédia pessoal para mim, mas... Então, essa pessoa que eu conheci, que brigou a cada edição, que me telefonava para falar, pô, não gostei, o creme do Lavoura Arcaica mudou de cor, o que é isso? Puta merda. Com palavrões reclamando que uma edição que foi para o governo, que a gente fez, o relevo não está correto. Isso daí, eu expliquei para ele que ele falava assim, eu sou chato e tal. Eu falava, você não sabe o que é isso importante, você está respeitando o meu trabalho e você foi um cara que realmente me formou e formou a Companhia das Letras. E eu, assim, puxa, eu peço desculpas, estou pedindo tanta desculpa que eu não assisti às palestras, mas eu peguei um pedacinho do que vocês estavam falando, e essa questão do pai, né, que vocês devem ter discutido com grande profundidade aqui. Eu queria jogar uma outra, terminar e deixar a bola aí com vocês, para que vocês quiserem saber do que eu puder falar. O Radan é uma figura de pai na literatura, ele. E isso vocês deviam pensar um pouco com relação aos escritores jovens. Mesmo escritores que se diferenciam muito dele no projeto, como o Bernardo Carvalho, é um escritor muito formado pelo Radan. O Milton Atum é um filho, de certa maneira. Até tem relações, vamos dizer, de semelhança de origem étnica, ou, enfim, tratando de família libanesa no Amazonas, mas são escritores que a quantidade de escritores que mandam seus livros... Eles foram escritores que tiveram o original aprovado pelo Raduan. Exatamente, escritores que mandam o original para o Raduan. E os livros saíram por aprovação. Ele comentava, ele deixou de comentar os livros que ele recebe. E já falou várias vezes livros de escritores que eu considero ou promissores, ou já começando a realizar um projeto literário interessante, como Michel Lau e tal. E ele falou, putz, ele me mandou, eu não vi e tal. Então isso também não sabemos exatamente se é verdade ou não que ele não leu, mas de alguma forma ele continua sendo essa figura de pai. Um cara com 3 livros publicados, de alguma forma que se insurge contra a figura do pai, mas acaba assumindo essa figura que eu aprendi ouvindo de uma forma, né, um pouco da conversa de vocês. Ele não tem como fugir da figura do pai na literatura brasileira contemporânea. Figura essa que, de alguma forma, foi assumida também em outra dimensão pelo Rubem Fonseca, mas de escritores de outra natureza, a formação de toda uma geração de escritores de literatura urbana contemporânea, talvez às vezes violento e tal, mas que, de alguma forma, talvez pode não ter gerado frutos literários tão significativos quanto a presença, quer dizer, gerou, mas a gente pode pegar nessa geração que está aí, que está sendo, para análise de vocês, para o bem, para o mal, na boa e tal, eles foram formados em grande medida por 3 livros, ou por 2 basicamente, né? E hoje são os escritores que estão sendo traduzidos fora. E, por final, só contar minha última batalha com o Raduan, porque o Augusto sabe que a vida de editor do Raduan
é uma batalha. Muitas vezes eu fico feliz com a batalha, dele cobrar, dele xingar, e outras eu canso também um pouco. A última é tentar transformar o Raduan, mostrar a importância do Raduan para fora do Brasil. E está para ser editado o Copo de Cólera pela Penguin, numa coleção que talvez até demorou tanto para aprovação da capa, tradução e tudo. Eu consegui convencer um agente literário para se representá-lo e tal. Ele tentou boicotar de todas as formas possíveis essas edições. Assim, a capa, as capas e tal, que era que não sai, o contrato, mas eu não sabia que tinha isso no contrato. Eu tinha avisado, Raduan, o contrato que vai vir da Penguin é horroroso, é leonino, mas os contratos lá de fora são assim. O que a gente tem a perder? Sair seu livro pela Penguin, eu não saí. E ele que não tem mais projeto de edição ou de editor, ele fala, mas quando sair eu não vou mais nem estar aqui. Eu falei, bom, mas se você não estiver aqui, então por que você está se preocupando? Deixa eu oferecer isso para o público de fora, deixa o público de língua inglesa. E a gente conseguiu vender Lavoura Arcaica e Copo de Cólera para Penguin. Caramba, você vai boicotar isso? E ele boicotou. Mas acho que vai sair. E agora uma nova edição em espanhol. Por uma editora do México, eu esqueci, mas muito boa. Com traduções do Juan Carlos Villalobos, que falou, eu quero traduzir e tal, não sei o quê. Mas quem é? E as traduções e tal. Então, ele tem essa coisa autodestrutiva, né? Que eu acho que vem, de alguma forma, da veneração que ele tem pela literatura. Ele levou tão a sério esse negócio que talvez acaba gerando essa contradição bipolar tão forte dentro dele. Agora, talvez é mais do que merecido, é o maior escritor brasileiro das últimas décadas, com uma produção muito pequena. Se duas pessoas tentaram que essa produção fosse maior, elas estão sentadas desse lado do coisa. Mas não conseguimos, né? Consegui Menina Caminho. Menina Caminho, só contar uma coisa, não sei nem se você sabe, nós estávamos almoçando com o Raduan e o Luiz ligou para tentar liberar o Menina Caminho, que ele não queria liberar. E eu estava sentado e ele falava, libera ou não libera? Eu falei, claro que libera, né? Assim, mas só Menina Caminho, porque o Luiz tinha feito edição de Menina Caminho, uma tiragem só, sem os outros contos, para comemorar os 500 títulos de editora. Isso tinha mexido muito com o Raduan, então ele achava que ele deveria também retribuir isso. Aí eu falei, você vai publicar, né? Como ele fala muito palavrão, você é puta velha, já publica tudo, já solta os outros contos todos. E aí ele falou. Eu esqueci de citar o Chico Buarque, que eu acho que é um escritor que leva muito a sério a literatura, que merece análise, que vai ficar e que teve no Raduan uma acolhida muito significativa, enquanto foi muito mal recebido pela classe dos escritores, injustamente, na minha opinião, mas o Raduan foi um cara que deu estouro e falou, é muito bom e tal, não sei o quê, e saiu on the road, né, fazendo eventos de leituras mútuas, leituras trocadas, 3 dos eventos mais bonitos que eu presenciei e ajudei a organizar foram os lançamentos. Belo Horizonte foi? Em Belo Horizonte foi naquele auditório enorme, no auditório do Palácio das Artes. Acho que tinha ali mais de 3 mil pessoas e os dois gargalhando e lendo, o Chico lendo trechos do Menina Caminho ou não lembro bem, mas isso já tinha saído, Minas, Rio, São Paulo. Minas, Rio, São Paulo. Eu vi em Paris, no Salão do Livro. Tá. Em 98, né? Enfim,
Desculpa, era só o que eu tinha para dizer, mas estou à disposição. Eu sei que você tem muito mais a dizer, mas uma coisa que eu acho que seria interessante, esse gosto tipográfico, pelo caráter da edição, o Raduan publicou quase sempre nesse formato, formatos menores. Eu queria saber se isso também é uma... sem foto e sem desenho, né? Porque isso era uma exigência. A edição da José Olímpio saiu e depois vocês podem reparar que o Raduan foi pedido para tirar, mesmo da cultura, já não tem nenhuma ilustração. Não, isso era um parece uma coisa de cultura árabe. Isso é um assim, projeto mesmo, que eu concordo 100%. Se pudesse, faria todas as capas só tipográficas, porque você tem que deixar o personagem para a imaginação do leitor. Quem gosta de literatura profundamente tem que achar que isso é o que está certo. E realmente ele sabia disso pelas razões, não é só uma questão de gosto pessoal. O Raduan entende a densidade da literatura, a ponto realmente de ter esses detalhes. E algumas coisas acabam virando, parecem idiosincrasias, né? E acabam se tornando um pouco idiosincrasias, um pouco dependendo do humor, né? Mas, por exemplo, isso não. O formato, o Raduan discutia, porque eu falava, Raduan, não tem papel para esse formato, nós vamos ter porque não dá para fazer o livro em qualquer formato, você tem que adaptar o formato a um cálculo matemático do uso do papel. O papel vem em folhas padrão, tamanhos... Esse é o formato tradicional, 14 por 21. Um formato 14 por 21 ou 16 por 23, são os formatos que vocês mais encontram, são formatos em que não se perde muito papel. O que você vai imprimir sobra muito pouco papel. Então, é um formato industrial, que permite editoras industriais trabalharem. Quando você passa, às vezes você corta 1 centímetro, você vai ter que usar mais papel, pode não parecer nada, menos de 1 centímetro, que ele discute, às vezes o Raduan discutia meio centímetro ou alguma coisa assim. Você não tem mais o papel para aquilo, e aquilo pode dar uma quebra, que a gente fala tecnicamente, muito mais do que aquela porcentagem. Você vai ter que usar muito mais papel para poder preencher, porque de repente não cabe na folha, e você vai ficar com um pedaço da página industrial da folha de papel, que não é bobina, né? Porque a bobina é só para grandes tiragens, mas da folha, você vai ficar com um pedaço não aproveitado, uma tira toda não aproveitada do papel. Então aquilo é desperdício industrial. Mas o Raduan, ele tem um projeto literário, adaptar o projeto literário para uma editora de proporções da Companhia das Letras, talvez tenha sido uma das coisas boas que eu consegui fazer na vida. Adaptar um homem, a literatura dele, o gosto e tal, para uma edição industrial. Ele é um cara que não é industrial, a literatura dele, e a boa literatura por si é rebelde à indústria. Isso, só que poucos escritores transformam isso numa rebeldia gráfica, né? Então tem esse detalhe, essa radicalidade do Raduan. Esse aspecto eu acho bem interessante. Eu chamei a atenção sobre essa questão da capa, de não ter imagens. Pensem o apelo disso na livraria, como muda um livro com capa, nós estamos tão habituados a imagens e tal, e esse ser só realmente gráfico, né? Essa questão que o Luiz explicou do papel, também, quer dizer, já era um pouco na José Olímpio uma exigência dele, embora não conseguiu vencer a questão da imagem, mas os formatos são sempre formatos que cabem quase na mão. Você carregar o livro mais fácil, né? E uma questão que eu acho que seria interessante, se você pudesse comentar, que eu li nos textos, inclusive, que você escreveu no blog, de que algumas vezes o Raduan solicitou toda a sua equipe, né? As pessoas que vão imprimir, o editor, as pessoas foram na casa dele. Quer dizer, essa discussão se dá com você
e se dá no sentido formativo, vamos dizer assim, das pessoas que estão envolvidas no ritmo industrial terem que parar, irem lá, porque ele discute o tamanho da letra, o espaço entre as linhas, para você poder ler sem embaralhar. Então tem de alguma forma, ele está simbolicamente marcando a individualidade, o caráter de afirmação individual que uma obra literária tem. Uma das coisas interessantes da literatura é que ela é uma afirmação da particularidade, da individualidade, da singularidade, acho que é a palavra melhor. Por que a literatura atrai essas pessoas que estão aqui? É porque cada frase, ou cada palavra escolhida, ou cada romance, ou cada conto, é uma reafirmação da importância da singularidade no mundo contemporâneo. Então, um cara acaba fazendo isso, no fundo, inconscientemente, ele está marcando que aquele negócio é individual, é singular, esse produto. É galinha caipira, né? Um pouco, às vezes, como eu falei, e talvez o Rafa vai assistir isso depois, peço desculpa, às vezes é movido um pouco por humor, então ele manda pôr uma foto, aí no dia seguinte quer tirar aquela foto, mas eu não quis escolher aquela, eu queria essa outra e tal. Mas no fundo, até se a gente entender o lado, vamos dizer, da oscilação, do humor e essas coisas, como um sinal de quanto aquilo é importante para ele. Não conheço nenhum escritor que valorizou o seu trabalho a ponto de valorizar o meu dessa forma, né, como editor. Eu acho que é uma coisa muito importante. Eu queria fazer um comentário, aproveitando a presença também de um dos palestrantes que introduzi, que comentou aqui a questão da tradução, né, do Lavoura Arcaica, o título, Pão na Patriarca, né? E eu, depois da sua conferência, eu fui olhar e vi que essa era uma questão que se apresentou. Por exemplo, a Lavoura Arcaica também tem outro título em francês. Quase nunca, quer dizer, os livros do Raduan saíram com títulos que corresponderiam ao título no português mesmo, né? A nossa língua de base. Acho que é A Casa da Memória em francês, tem Caminhos, não é Menina Caminha, é só Caminhos. Então, quer dizer, como ele comentou do ponto de vista do tradutor, eu queria que você até comentasse essas manias também do Raduan, como deve ter sido difícil negociar, tanto junto aos tradutores, né? Quer dizer, como também você ter que negociar com ele para que ele aprovasse esses nomes, porque muitas traduções ele acompanha mesmo, né? Eu não acompanhei as traduções mais antigas, mesmo que tenham saído depois do Copo de Cólera da Brasiliense, ele ainda se ocupava muito, ele pessoalmente, da relação com os tradutores, e o Bartol deve ter falado. Eu acho que ele estava, mesmo que não produzindo, em plena relação com a vida literária, há muitos anos atrás, quando as edições saíram. Então, eu fui mais, vamos dizer, testemunha de algumas reclamações dele com as edições, com a edição francesa, que juntou os livros, e ele nunca fala que isso de jeito nenhum. Então agora, por exemplo, fui tentar negociar que a Gallimard relance separadamente os livros. Ainda não terminou essa negociação. Não sei se quando terminar o Raduan vai... Acho que devia sair junto. Não, ele realmente ficou muito bravo com isso. Mas provavelmente aceitou, porque tem uma relação também que às vezes o escritor estrangeiro perante uma editora como a Gallimard, ele acaba sendo o elo fraco ou aceita uma coisa que é bem razoável. Olha, para lançar fora precisa juntar, porque são muito pequenos e o editor deve saber um pouco sobre o seu próprio público, né? Então ele deve ter aceito da Clélia Pisa, né, que era o contato dele na Gallimard.
ele deve ter aceito, e a Alice Rayá, a tradutora, ele desenvolvia relações muito próximas, né, com os tradutores naquela época. Hoje eu tenho a impressão que ele não desejaria. Assim, ele talvez, o Juan Carlos Villa-Lobos, que eu acho que deve estar traduzindo, tenho a impressão de que não deve ter aberto essa relação, criado essa relação, porque ele se apresenta sempre como um homem cansado da literatura, um homem totalmente afastado da literatura, não sei mais o que é isso, e aí a criação já passou por criação de galinhas e outras coisas, e hoje, de alguma forma, enfim, o discurso dele é de afastamento total. Mas na época que essas edições iniciais saíram, ele estava muito engajado. Aí depois ele se engajou com a raiva, que faz parte da vida dele. Então, a edição na Espanha, ou o fato aí já natural, que eu encaro com naturalidade, que é muito difícil esses livros viajarem e terem o reconhecimento que merecem. Hoje, então, que o mundo está totalmente perdido da literatura, internacionalmente, e voltado para o comércio e tal, eu falava para eles, Raduan conseguindo a Penguin, isso é um milagre. Hoje é um milagre. Aceita o contrato, fecha o nariz, fecha os olhos, aceita. Simplesmente isso. E a coleção se chamava Penguin Contemporary Classics. E abriram umas portas para indicar alguns livros, ok, aceitaram. Então é difícil. Ele deve ter tido uma certa flexibilidade que ele depois se arrependeu de ter, de aceitar que juntasse. Até por causa disso, ele achava cada uma coisa muito singular. Não dá para qual lavoura arcaica estar na mesma lombada que é o coca de coca. Né? No final tudo faz sentido. Nessa coisa mais enraivecida dele, que está na própria literatura, que faz sentido. Não é mera idiosincrasia, é um projeto mesmo. Agora, uma coisa, quando ele teve muito sucesso com o filme Lavoura Arcaica, isso representa dentro da obra dele, porque até desses assuntos também comerciais, né, seria o mais tradicional que saísse uma edição com a foto do filme. Isso ajudaria a vender, então isso de alguma forma aqui no Brasil você resistiu Nunca a isso, né? Não, seria um homem morto. Eu não estaria aqui. Não. Aí também eu respeito esse projeto dele. Eu estaria lutando contra uma coisa minha, quer dizer, hoje eu sou obrigado a fazer muitas edições tie-in, como se chama, livros de aventura, de qualidade da companhia, ou livros de selos mais comerciais que fazem parte do grupo, ou autores contemporâneos. Agora o Colin Toynbee, um bom escritor irlandês, o filme do livro dele, Brooklyn, é o mega sucesso nos Estados Unidos. A nossa edição provavelmente, quando tiver uma repressão, vai ter uma sobrecarga. É normal, mas eu nunca podia imaginar propor isso para o Raduan. Agora ele ficou envaidecido. Ele mudou o patamar de leitura dele também, não é? Augusto, eu não pensei muito nisso. Eu acho que momentaneamente, não muito significativamente, eu acho que é uma coisa assim, os livros fazem sua própria história. O Raduan é um clássico da literatura brasileira. E ele vende como um clássico da literatura e se promove, e o livro é promovido como clássico da literatura. É adoção, professores, é o boca a boca do clássico. Eu acho que o filme pode ter feito assim, depois voltou para o patamar normal. E eu acho que também isso é legal, porque 31 impressões, mais 3 edições, são 34 do Lavoura Arcaica, 24 do Copa de Cólera. O filme está esgotado. Não é fruto de uma coisa. A literatura dele arredia a um auxílio comercial de um filme. Mas é impressionante como ela é bem sucedida.
E isso não foi o suficiente para ele continuar, né, como escritor. Então, talvez também. Qual a tiragem? Porque eu acho que eu não escutei direito. Qual a tiragem total? Varia. Eu acho que hoje em dia. particular? Não, hoje eu precisaria ver de quanto que nós estamos reimprimindo, mas com certeza não devem sair tiragens menores do que 3 mil, eu acho, porque como são livros que a gente pensar aqui, a gente tem boa parte deles, no Lavoura tem mais de uma edição por ano, tem, né, tem edições que são especiais, às vezes, para vendas da biblioteca. Isso é uma coisa que diminuiu muito, infelizmente, na crise que nós estamos vivendo hoje. Então, o Brasil, pós-Fernando Henrique, até um pedaço da Dilma, enquanto o Estado não estava quebrado, né, era um grande comprador de livros, e isso, por exemplo, um clássico contemporâneo, ele é o clássico contemporâneo, ele é um escritor que se divulga também através de um projeto de educação. Então é uma outra forma de que a literatura do Raduan floresce. Um projeto de país bacana, né? Durante uns 20 anos, vários tipos de governo investindo em bibliotecas. Então, ou em literatura sendo enviada para professores. Raduan é um beneficiário de alguma forma. Algumas dessas edições foram para esse fim. Bom Brasil, né? Ele pega isso também de alguma forma. Mas ele é um escritor, ele é literatura personificada em livro. Ele vende porque é boa literatura e porque se tornou um clássico, porque vai ficar para o resto por gerações e gerações. E uma das coisas que acho que o fator que me levou para a literatura, para o mundo editorial, o Augusto sai da academia e vai para lá, é um pouco essa coisa de ser um produto que é imune ao tempo, de alguma forma. A literatura fica, né? Ela viajava mais antigamente do que viaja hoje. Mas, ele é esse exemplo, né? De uma forma que o escritor personifica algumas das qualidades da literatura. Eu queria te perguntar uma coisa, assim, não é nada de provocação, mas é de curiosidade até, como isso se dá no Brasil e como se dá lá fora. Eu acho um fato raro, não é? Vamos dizer, que você tem escritores, no caso o Raduan e até o Milton Ratum, que são escritores vinculados à cultura árabe, né? E você, com todo um projeto, vamos dizer, que a gente sabe que tem também uma militância na questão judaica, né? Como que isso, vamos dizer, você vê essa junção em outros países? Isso é uma coisa muito especial do Brasil, que eu acho um fato assim, bem interessante realmente. Eles têm uma militância, isso é uma grande discussão na ordem internacional, aparece aqui nos livros, nos debates, apareceu muitas vezes essa questão, né? A Stefânia falou um pouquinho hoje, inclusive, comparou Michel Lau, né? Discutiu um pouco o projeto dele, falando de escritores que tinham um outro projeto, Samuel Ravelli. Então eu queria que você comentasse como é para você isso, se você... Eu não estou muito... Quer dizer, eu pessoalmente me considero judeu pela herança cultural e pela minha relação com meu pai. Meu pai é um homem que sobreviveu, escapou do trem que estava levando para Bergen-Belsen. Meu pai morreu no campo de concentração. E eu agora, já na velhice, eu estou cada vez mais procurando meu pai. E acho que alguns bons momentos que eu posso ter tido na literatura, principalmente o livro infantil, é porque aquele livro é uma procura do pai. Então eu não sinto nenhuma militância judaica que não seja
de respeito à memória do meu pai. Até foi curioso que um dos últimos encontros que eu tive com o Radwan, um pouco atrás, ele falou que queria falar uma coisa muito séria comigo. Eu sou paranoico, bom, tenho esse lado da herança, e eu falei, caramba, o que será que ele quer me falar? Alguma coisa, não quer mais que saia os livros nunca mais. Aí fui lá na casa dele e aí ele pegou um artigo de jornal, eu acho, uma coisa, que provava que no DNA os judeus, os árabes são a mesma tribo e tal. Ele falou, o que vocês estão fazendo está muito errado. Eu falei, Radwan, estou com você e não abro. Sou totalmente crítico à forma da ocupação da faixa de Gaza, da Cisjordânia. E, curiosamente, eu dou meu depoimento que eu estou tentando achar um livro para publicar. Eu vi essa polêmica com o Caetano e fiquei irritadíssimo com a comunidade judaica. Procurei o Caetano para ver se dava jeito de publicar esse texto dele, né, de crítica à ocupação israelense. Então eu não nego que eu seja judeu, mas eu, de alguma forma, tenho uma visão muito crítica. Eu acho que é curioso que talvez o fato de ser judeu tenha me ajudado de alguma forma na formação profissional de editor. Essa ideia mais universal, uma cabeça aberta para um projeto supranacional, que é o projeto da literatura, né? Um projeto que tem nacionalidade, né? Eu acho que isso me une. Agora, não sei, isso poderia acontecer em outro país. Eu acho que porque a literatura é isso, ela tem essa característica. Eu estou unido a ele, os meus primos distantes, dos quais eu discordo brutalmente, também estão guerreando com alguns primos que provavelmente, alguns deles o próprio Radwan também não concorda, né? O terrorismo e o terrorismo de Estado, sei lá. Mas entre nós tem a literatura, né? Não tem nada a ver, assim, na minha opinião. Não, eu queria só pegar o gancho que você estava colocando dessa questão do pai, da paternidade na literatura, muito legal que você falou, e mencionou o Rubem Fonseca, esse pai da literatura urbana brasileira, e que tantos filhotes estão tentando matar também, de certa maneira, né? Você tem Bonassi, Marcelo Aquino, enfim, todo mundo. E uma série de bons escritores que trafegam aí nessa via. E muito interessante você colocar o Radwan como esse outro pai, porque eu fico pensando quem é, já que a gente está falando de descendência e ascendência, fora o meu Radwan, que, né, a gente sempre trabalha com esse diálogo tão próximo, dois irmãos, a gente sabe que o próprio Radwan, não é isso? Opinou sobre o final dos dois irmãos, etc. Quem você pensa como esse roteiro, dessa linguagem, dessa dicção? Olha, eu acho que essa geração que vem com a companhia, ela bebeu nessa fonte. Então, Bernardo, Milton, e eu acho que a geração seguinte, e Chico, né? Chico Buarque, assim, fortemente influenciado pelo Radwan. Eu acho que na geração posterior isso também acontece. Eu diria que Daniel Galera, alguns escritores do Rio Grande do Sul, eu nunca discuti com eles, mas eu sei que foram leitores que o Radwan teve um papel, meu Deus, que faz agora fez toda a parte. Mas aqui não? Se ele está citando o NOL. O NOL, com certeza, o Humberto NOL. Mas o Joca Terron. Eu acho que o Joca Terron, com certeza, escritores que não tiveram a geração que hoje tem uma geração
pouco da Vila Madalena, que se reúne, né? O Reinaldo é um escritor influenciado por mais diferente seja a literatura dele, certamente passou pelo Carrascosa, o Paduan orientou bastante também. o Raimundo Carreiro, né? Eu acho que O Carreiro tem vários. Quem? o Raimundo Carreiro, ele tem o Ronaldo Brito, com certeza, o Dantas, Francisco Dantas, analisação, confessa direto. Né? São pessoas. O Dantas chega na companhia via Raduan. Isso que é interessante, quer dizer, o Paduan, a gente Tanto brinca prova- muitas vezes que ele fala prova- assim, eu larguei a literatura, mas se eu sempre brinco com ele, eu falo, não, você é o cara mais bem informado da literatura brasileira. Há uns tempos atrás, né, eu diria que hoje ele diminuiu bem isso, mas ele lia muitos originais, as pessoas procuravam muito, ele opinava, sugeria, então você vê que tem muitas experiências que saíram realmente de um contato, de um diálogo. Ele indicou livros, recomendou, não é? Isso é interessante, até literaturas que possam parecer diferentes, mas as pessoas admiram o que a gente estava falando hoje aqui, o trato com a linguagem. Eu acho que uma escritora que é filha direta do Rubem Fonseca e depois migra para um lado completamente diferente, e eu acho que é uma escritora que inicialmente foi apadrinhada pelo Rubem, é a Ana Miranda, e ela é totalmente influência do Raduan também. E depois, hoje tem um projeto não comercial, muito pessoal. Tem um livro que trata da imigração árabe, né? E ela, de alguma forma, eu acho que se a gente for começar a pensar, nós vamos botar praticamente todo mundo dessa geração que tem um projeto literário mais denso como filho do Raduan, de alguma forma. E que vai gerar projetos literários diversos, maior qualidade, pior, mais bem sucedido no livro. Acho que, por exemplo, o Mãos de Cavalo é um livro que não poderia existir sem ter Raduan Ansar antes. De alguma forma, uma formação basicamente ligado ao tema da memória, voltado para a infância. É um filho direto, é tanto filho de Raduan Ansar quanto dos irmãos. Ou eu acho que o Relato do Certo Oriente é mais filho do Raduan. Né? Você mencionou que ele chegou a ler o Laube? Não. Como? O Diário da Época. Então, ele falou para mim que recebeu, disse que não leu, que se sentia muito mal de não ter lido. Mas o Laube mandou para ele. Mandou, talvez, livros anteriores, não sei se esse. Mas eu levei, falei, esse aqui é um livro que eu gostei muito. Mas ele nunca comentou, assim, o Desvalidos, ele falou para mim, olha, esse é um grande escritor, e ele é muito amigo da mulher, a Lúcia Dalvar, né? E ele tinha orgulho do... E alguns outros, que eu não estou lembrando agora, tem escritores que não vingaram, que ele... Um escritor, agora está tentando lembrar o nome aqui, mas foi o Margem da Linha. Paulo Rodrigues. Paulo Rodrigues. Muito feio. Um cara que tem uma marca do Raduan, leu, acompanhou. Os livros são bons, mas são livros exatamente que têm essa marca. É interessante que isso está aparecendo agora, que a gente comentou muito aqui, né? Quer dizer, ainda esse balanço, né? Você fez. Vale a pena refletir qual é o efeito na literatura brasileira do grande pai, um pai que renega a literatura. Isso tem uma significação. O pai da literatura brasileira renega a literatura, renega o papel de pai. Então, nós estamos fodidos. Os dois não querem falar, porque você falou do Rubem Fonseca, também aqui e ali se manifesta, mas eles não fazem esse jogo da constante, né? Mas o Rubem é um pai ativo, né? Lê, opina, tal, apadrinha, né? E o Raduan, acho que
depois do Milton, do Dantas, eu não sei. Muita gente que ele tenha. Ele pode até ter falado, você fez muito mal, engraçado tal ali, não sei o que, né? Ele deve ter falado isso pra mim. Eu não lembro sobre qual, mas depois o discurso dele é um discurso muito amargo, né, em relação à literatura. Bertolt. 3 perguntinhas. Primeiro, para que línguas ele foi traduzido até agora? Outra pergunta por que alguns textos, uma pergunta para todo mundo, né, para você e para você, por que alguns textos dele foram primeiro publicados no exterior, né? Menina Caminho, O Velho, né? Possivelmente outros textos também. E a terceira pergunta é uma pergunta impossível. Será que ele tem coisa na gaveta? A primeira eu só sei dos países mais conhecidos. Eu acho que ele teve, quer dizer, Grijalbo, Einaudi, Zurka, Gallimard. Quer dizer, teve um momento que ele conseguiu ter o reconhecimento das 4 melhores editoras da Europa, né? Em termos de literatura. Em inglês, não. Inglês, Até agora. Agora vai ser pela primeira vez. Portugal, Alfaguara e Grijalbo. Garzanti e Einaudi e a Alfaguara. E agora vai sair por essa editora mexicana muito boa, que eu não consigo lembrar o nome. Mas esteve em algum outro país também. Mas era assim, ele era representado pela Raigud Merti e depois ele, como a coisa não anda, nem era por culpa da Raigud, pelo caminho das grandes editoras que acabam criando braços comerciais como a minha, enfim, para a existência num mercado mais massificado e tal. Vai ficando mais difícil de colocar esses escritores. E o Raduan tem uma leitura dessas dificuldades muito pelo lado da mágoa, muitas vezes. Então ele, assim, tipo, com a Rai, ele ficava bravo, e aí a Rai, vamos dizer, aí quando a Rai faleceu, uma funcionária herdou a agência da Rai, a Nicole, e aí ele fica muito bravo e pá, rompe. Aí então eu apresentei a mesma agência que representa o Milton, o Chico, mas, puxa, para ele aceitar, essa agência foram meses ou anos e tal, ele aceitou. Aí nós conseguimos essa coisa. Tinha quase que a gente encaixou na Gallimard uma reedição, quando o Brasil foi tema recentemente da Feira do Livro na França, mas acabou não saindo. Então hoje ele tem uma representante que está tentando em outros países, falou que acho que na Noruega, na Dinamarca tinha interesse, mas não se concretizou. Quando ele me chamou para falar uma coisa muito importante, pelo lado da paranoia, eu achei que ele ia querer parar de editar, pelo lado da megalomania, que ele ia me dizer que tinha coisas novas. Mas isso ele nunca, se ele tem, ele não vai dizer. Eu acho que ele não tem. Sinceramente, durante muito tempo eu alimentei a esperança que ele tivesse. Eu não digo que ele não escreveu, mas eu acredito que ele pode ter destruído mesmo. Não sei. Ele recentemente, um colaborador dele, que ele chama as pessoas que trabalham com ele, reorganizou toda a documentação, crítica, está tudo organizadinho. E ele vive um pouco nessas coisas, ele olha, ele vê e tal. E quando nós fomos fazer a edição comemorativa de Um Copo de Cola, eu tentei de toda forma ter uma fortuna crítica. Bom, aí nós começamos a brigar por o que ia entrar e o que não ia entrar. Aí ele
cismou que o único texto que podia entrar era um texto jornalístico, muito bom, mas era um texto jornalístico de 2 parágrafos. Eu falei assim, Raduan, eu não posso deixar de fora a Leila Perrone, o Modesto Carone, coisa assim, e colocar um texto jornalístico de ótima qualidade. Ou vamos fazer uma fortuna crítica ou faz limpo, então a seco. Então foi a seco. A pessoa até ficou chateada comigo, se ofendeu, porque ele falou que o jornalista que queria colocar o texto, me ajudou bastante. Então, ele sabe de cabeça todas as resenhas que saíram dos livros dele. Está tudo organizado. Todos os atos do Raduan são de profundo amor à literatura. E até a raiva que ele envolve, a amargura, é um pouco os momentos em que ele julga que ele não foi correspondido nesse amor. Eu acho que ele tinha muita consciência quando ele estreou de que ele era um cara acima realmente do meio. E como ele não foi reconhecido imediatamente, ele tinha uma mágoa, ele não foi reconhecido. Né? Não, para ele não, porque para ele era. Todo mundo tinha resenha, as pessoas viajavam, era a época, vamos dizer, que está todo mundo percorrendo o país, com a coisa da ditadura. E ele tinha uma qualidade literária que as pessoas reconheciam, por exemplo, o Ivan Anjo, que estava supostamente no extremo oposto, publicando A Festa, Casa de Vidro, e desfrutava de um prestígio do seu escritor jornalista e tal. O Ivan Anjo falava, Raduan é muito melhor que eu. Defendia, mas Raduan, ao mesmo tempo que falava, até ele está dizendo, por que não, né, as pessoas não reconhecem, como se dissesse. Isso veio lentamente, porque eu acho que aí é um outro processo, né, como você está falando, eu acho que o processo de reconhecer um grande escritor, sem ser uma coisa de imediatismo, depende de uma editora que tenha fidelidade para poder continuar tendo ele no catálogo, tem, vamos dizer, o fato de que você tem que ter críticos universitários que pouco a pouco vão mapeando. Por exemplo, tem escritores que eu fico surpreso, tem um monte de tese, mas eles não têm aqueles críticos. Se você for reparar desse ponto de vista, o Roberto Schwartz não escreveu sobre o Raduan, o Davi Arrigucci não escreveu sobre o Raduan, o Silviano Santiago não escreveu sobre o Raduan, o Luiz Costa Lima não escreveu, o Alfredo Bosio não escreveu, o Antônio Cândido não escreveu. Tem coisas pequenas, né? Mas eu digo assim, não tem um ensaio que você pega um livro e fala assim, aqui tem um ensaio do Alfredo Bosio decisivo falando aonde o lugar do Raduan. Não tem. Outros escritores, por exemplo, Milton Ratum tem texto do Davi Arrigucci, de orelha, de acompanhar, né? Costa Lima. Então, isso é curioso, porque, claro, tem essas dificuldades do próprio Raduan. Quando ele soube, por exemplo, que a capa da José Olímpio ia ser feita pela filha do Antônio Cândido, a Ana Luísa Escorel, que hoje é reconhecida até como escritora, mas era uma designer importante, ele falou, nem quero publicar o livro, porque vão dizer depois que eu escolhi a filha do Antônio Cândido para fazer a capa, e isso então é porque eu estou querendo assediar aquele escritor. Aí ele cria um tal grau de relação que fala, é melhor, então não quero que faça. E isso às vezes cria problemas, porque é o que o Luiz contou, quer dizer, você vai pôr um texto da Leila Perrone numa edição comemorativa, vai pôr um texto de alguém que tem a nova, ele fala assim, aí tem um lado libertário que a gente está falando dele, de contracultura, de rebelde, ele fala assim, eu quero um texto pequenininho de um cara que não tem nome, né? Que você pode ser respeitado assim, no certo, mas não tem nome nenhum. Ele falou assim, eu quero que melhor escreveu sobre o copo de cola. Esses 2 parágrafos. Aí eu vou dizer que é uma edição comemorativa e vou dar esse tapa na cara da Leila, do ficaria parecendo uma coisa, né, de uma grosseria que ele depois é capaz de te encontrar e falar, morrendo de rir, chorar de rir e falar, mas Augusto, aonde eu estava com a cabeça, meu Deus do céu, que grosseria, olha o que eu fiz, eu sou um grosso. E aí ele se beneficia, né, de falar de uma coisa que ele não... Mas ele fala, mas também é bom tirar, desmistificar, acabar com essa hierarquia e toda tal, não sei o quê. Então tem um embate que a gente vê na literatura, que foi falado aqui, e que é entre uma oficialização, que talvez isso também acontecia com as traduções, né? Quantas vezes eu cheguei na casa dele, ele chega lá e fala assim,
O livro não está saindo lá na França porque eu não aprovei ainda. Você fala, mas quanto tempo? Está uns 8 meses. Quer dizer, qualquer outro escritor com um livro pronto para sair numa Gallimard, que ele, aliás, recusou uma bolsa para ficar trabalhando lá na França, com tudo pago, e ele também não quis ir. Então são coisas que, claro, uma empresa, se pensar como uma Gallimard, fala, estou publicando, estamos fazendo uma proposta para trazer ele, para ele ficar aqui. Quer dizer, o cara vai correr as universidades, o escritor normal faria exatamente. Então ele não tem essa ambição. Mas depois ele cobra, supostamente, algo que seja um retorno do mundo cultural, que funciona nessa lógica, né? Você tem que ir lá falar das entrevistas e tal, e como você não faz isso, você paga um preço. Ele esteve lá na Belles Étrangères, e que era um salão do livro anterior, ele não falou nada, né? As pessoas ficaram... Pensando no mundo da motivação do ponto 11 e cedo, porque depois de muito tempo, né, que aparece, assim. Eu nunca... Inclusive ele fala sobre essa questão da percussão. Eu nunca discuti a literatura do Raduan com ele, talvez não me senti com a qualidade como leitor para fazer isso. Que eu acho que eu ofereci ao Raduan na minha vida foi essa lealdade, essa dedicação e demonstrar que eu entendi o projeto dele e de alguma forma nesse último encontro com ele, alguns anos atrás, que eu transformei nas duas crônicas, um pouco o esboço do que eu falei aqui. Acho que eu descobri a importância dele, assim, até para a criação da Companhia das Letras, um negócio que eu tinha pensado, né? Mas, então ele sabe que ele tem em mim uma pessoa que idealiza profundamente o que ele fez, ou valoriza o que ele fez. Mas eu nunca me coloquei, me dei a liberdade de perguntar por que você escreveu isso, tal, que nunca. Aliás, eu não fiz isso com nenhum escritor. De alguma forma, eu tive um pouco esse tipo de diálogo no Chico Buarque do começo da carreira. Porque o começo, o Estorvo foi uma experiência tão grande na vida dele, ter começado a carreira de escritor que não considera nada diante do Estorvo como literatura, né? E foi tão forte para ele essa experiência que de alguma forma participei, eu sei um pouco de algumas coisas, de detalhes, por conta de ter vivido a recepção. Esse foi um escritor, por exemplo, que teve crítica imediata. Roberto Schwartz, Zé Miguel Wisnik, Benedito Nunes, Zé Paulo Paz. Uma estratégia da companhia. Aí é uma outra história, quando fizerem um simpósio sobre o Chico, eu falo. Foi uma estratégia de evitar que a imprensa estava armando para o Chico, que era tratar ele como a Bruna Lombardi da vez, o artista que estava escrevendo. Eu falo assim, sem desmerecer a Bruna. Como me falaram no almoço, assim, ele é o próximo Bruna Lombardi. Aí eu falei, eu tenho que achar um jeito de mandar esse livro para críticos muito importantes antes de ir para a imprensa. E foi um negócio que quase me levou para o Incor, mas eu consegui fazer. E ele teve, mas o Raduan não teve. Então, por conta do Roberto ter feito a matéria da Veja, eu acabei entendendo a interpretação do Roberto Schwartz do Estorvo e um pouco, algumas das coisas que estão ali. O Leite Derramado, que é um livro profundamente marcado pela história da família do Chico Buarque. Então eu acabei sabendo, mas eu acho que é por acaso. Eu não entro muito nessa... Porque para mim também, não sei, eu não sou crítico literário, não sou biógrafo, eu não quero muito saber o que está na origem. Eu quero saber a qualidade do que está escrito, né? Eu acho que eu tenho que julgar como editor, né? Mas eu acho, assim, eu entendi a pergunta dele, desculpa, se foi uma encomenda editorial. Se foi porque... Desculpa, não. Eu queria saber, eu entendi que você queria saber as motivações de ter escrito. Porque
saiba publicamente que ele pediu para que não fosse publicado no caderno. Aham. E no ano seguinte é publicado na edição da companhia. Então, Aí aí é militância minha, que nem o Augusto ajudando, você sem eu saber, em alguns casos, sabendo. Foi meio encomendado para o cadernos, aí ele não. Provavelmente deixou. pode ter muito bem sido uma sugestão do Augusto, que eu fico sabendo que o Augusto depois, por exemplo, porque a relação deles é Sou biógrafo não autorizado. mais íntima do que a minha, e aí conhecendo mais a obra do Raduan do que eu, aí o Raduan começa a pensar e fala, e que tal pôr? O Augusto me telefona e fala, olha, pede para pôr tal coisa. Fazer um conchavo. Eu sou mais É um convencimento, vai todo mundo trabalhando. Vai trabalhando. Mas eu só posso dizer para você assim, quer dizer, é que eu acho que mexeu muito a coisa dos cadernos. Ele sentiu, ele teve que repassar a obra toda dele. Ele cedeu materiais, esses materiais estão organizados para via bibliografia dos cadernos, ele opinou o tempo todo. Deve ter contado muito a relação dele com o Francesco. Exatamente. Então, que é um poeta, que fez um trabalho, gostava, tem poemas dedicados ao Raduan. Então, Antônio Fernando de Francesco, que era o diretor do Instituto Moreira Salles. Então, esse trabalho do Francesco, né, foi um trabalho importante de convencer o Raduan que aquilo, eu acho que era um pouco um misto do que ele luta, que era uma consagração, mas ele não poderia dizer que ele estava também no estabelecimento, né? Tipo, agora eu virei cânone. Então, era uma coisa ambígua para ele, e eu acho que o texto é um texto, como se dissesse, eu não quero aprovação do meio intelectual. Está lá claramente isso. É uma recusa, né? Mas acho que é uma recusa ainda de um certo ressentimento que eu acho que tinha, de falar, finalmente agora veio um reconhecimento, mas como se dissesse, veio tarde. Essas mãozinhas de seda, nesse sentido, né? Como se dissesse, a gente está falando hoje de uma virilidade, de uma violência, do Raduan, as coisas que têm que ser ditas. Ali era quase, que eu acho que é ainda o elemento que talvez possa em algum momento fazer ele escrever de novo. Que é se deflagrar esse processo que a gente sente nos textos, de uma aceleração que chega no esporro, na cólera, e que aquilo ele fala, eu tenho que botar para fora agora, é maior que ele, me dá alegria. Ele sentiu alegria nesse momento, ele estava feliz. Foi 2 momentos que eu vi o Raduan muito feliz, uma coisa do filme, muito assim, que era também uma coisa, assim, os jovens vão ler minha obra, as pessoas estão atingindo um público. Houve um encantamento, ele podia discordar de aspectos um ou outro do filme, mas ele foi arrebatado, esse foi o momento pleno. Eu acho que os cadernos foi o momento pleno que depois ele recuou, e talvez sem querer agora, assim, acrescentar só mais um, que acho que foi com Chico Buarque, sim, nesses momentos que ele foi ler publicamente, e era assim, ele parecia uma criança, ele gargalhava, ele estava feliz. Isso era de uma aceitação que eu acho simbólica do que você estava falando. O Palácio das Artes, um auditório, sei lá, 2.000 pessoas, quanto tinha ali, 3.000, e os dois gargalhando na mesa, um com o outro, e um rindo e lendo, uma coisa maravilhosa. Eu não sei se tem registro. Dentro do princípio que você falou aqui, da coisa do pai, de coisa também de recusa, acho que é simbólico a coisa do Chico Buarque, porque ele abraçou alguém que ele sentiu que estava fora da literatura. Como ele, sendo marginalizado que não precisa da literatura, porque a questão do Chico também é essa, né? Quer dizer, ele já tem um público, ele não precisa. Ele defende contra a corporação, o espírito corporativo que muitos escritores tiveram contra o Chico. Exatamente, os Entrar na profissionais. literatura. O que é legal do caderno é que a segunda edição é dedicada ao Nassau. Mas olha, né? tem um momento curioso. E ele fala, porque São Paulo faz tanto barulho, nunca se produziu a boa literatura, nunca foi produzida aqui nesse estado. Né? Então, uma edição que é feita Tem em um São momento Paulo. só para falar breve, na palavra literária, quando ele foi homenageado, eu fui na casa dele na véspera. E eu falei, Raduan, sua literatura era no meio de uma dessas discussões para sair fora, o livro dele. Eu falei, sua literatura foi tão importante para tanta gente. De jeito nenhum, não foi nada, você está falando isso. Eu falei, foi, Raduan, estou para mim, acredito. Né?
Aí eu falava, tem muita gente, só essas pessoas já valem. E aí vinha algumas dessas mágoas de volta, com a crítica e tal, que ele falava. Aí eu falei assim, Raduan, vai, pelo amor de Deus, vai na balada e tal, não sei. Aí, de repente, aparece na internet uma foto dele na balada. Aí eu, convencido, falei, convencido, adoro aí. Não foi o Luiz Fernando Carvalho, foi na casa dele, que é o que vocês podiam ter feito aqui. E fala, vim para te trazer, você vai e tal, e eu não saio daqui enquanto você não for. E ele gostou de ter sido obrigado a ir, gostou pra caramba. Chegou lá, ficou felicíssimo. E ele passou 3 ou 4 dias, ele ria sem parar. E aconteceu da Maria Fernanda Cândido chegar uma moça muito bonita, né, e pedir um autógrafo para ele e falar assim, o seu livro foi muito importante para a minha vida. Ela falou essa frase. Ele falou, aquela mulher falou isso para mim. Eu falei, caramba, aquela mulher, eu te falei um dia antes, pô. Você não acreditou e tal. Precisou a Maria Fernanda Cândido falar para você e tal. E a foto dele com a Maria Fernanda Cândido. Desculpa, eu queria saber se tem revisor, ou se os textos deles são publicados assim, como são entregues, né, na editora, ou ele aceita se crítica, alguma palavra, uma eu não lembro de ter feito. Bom, quando fui o editor original, a Menina Caminho também já tinha saído no Instituto. Com certeza passou por revisor, mas pode ter sido um caso. Uma boa pergunta, eu vou tentar recuperar. Pode ter sido um caso de que a gente não teve nenhuma observação a fazer. O Chico Buarque, ele é um cara que em alguns livros ele reproduz um pouco esse modelo de literatura. Porque o texto dele vem tão acabado do ponto de vista da formalidade, não estou elogiando ele contra os outros nem nada, mas formalmente, como por exemplo o Chico é um cara que ao escrever ele pode demorar um dia inteiro para escrever uma linha, literalmente, passar um dia para escrever uma linha. Formalmente são 2 escritores cujo texto praticamente não permite revisão. Nos últimos livros houve algum tipo de interferência de diálogo com o Chico, mas nunca é o diálogo formal, do acabamento formal, da construção daquela frase em termos literários. Pode ser de compreensão ou qualquer coisa assim, e uma outra colaboração mais profunda no irmão alemão, na realização do livro, mas não. Eles são escritores que praticamente não dá para participar, não precisa. Mas pode ter acontecido. E talvez ele tenha gostado muito de alguém que discordou de uma vírgula, pode ter brigado, eu não lembro. Preciso recuperar. Eu vou descobrir e vou escrever um post no blog da companhia, você vai ser obrigado a ler o blog. Eu descobri uma vírgula errada. Falei para ele, ele disse que ele me deu a razão, mas perdeu o fax. Eu me tinha mandado o fax. Senão ele queria passar para você. Mas para uma futura edição, eu vou ver se encontro esse fax. Ele vinha com várias. No começo da vida dele na Companhia das Letras, cada edição tinha uma modificação, mas eram sempre gráficos. Olha, tira essa foto, põe. Não quero foto nenhuma. Aí põe essa. Eu não quero biografia. Tira a biografia, põe biografia. Usa aquela biografia. Eu não falei que era para usar aquela. Eu falei, você não falou, você falou para usar essa. Mas eu vou usar aquela. Uma perguntinha. E como você lida com essa frustração? Né? Porque entusiasmo, amor, hoje um pouco, né? Essa, né? Quero, não quero. Assim, e em que medida isso foi uma escola, assim, para você como editor? Um autor, né? Que quer e não quer, né? Tão ambíguo, tão... Não, eu acho que a gente vai se dando conta das coisas na vida com o tempo. Ou vocês, como estudiosos, vocês dedicam tempo para chegar a
a uma conclusão. Como eu me estudo, eu vou fazendo as coisas, o tempo acaba servindo para que eu entenda os processos, né? Nesse caso, eu acho que eu me dediquei a um escritor que personificava a relação que eu tinha com a literatura, mas não pelo lado da rejeição. O lado da rejeição me dá muita dó. Vamos dizer, a frustração dele se transforma na minha frustração, por não conseguir convencê-lo do contrário. Então, agora, nos últimos anos, talvez, a minha vida piorou muito do ponto de vista de volume de trabalho. Eu trabalho muito mais do que eu trabalhava. Eu acabei sendo, enfim, engolido por um processo aí que... Então, talvez eu não me dedique mais tanto a tentar vencer essa frustração, a convencer. E também, a cada tempo que passa, ele é mais convincente na recusa dele. A última vez, quando eu fui para lá sem saber se ele queria nunca mais publicar ou que ele tinha alguma coisa, eu saí convencido que ele não tinha. Convencido mesmo. Acho que você me ligou, ou me escreveu, né? Ou um outro jornalista, acho que me escreveu, perguntando, tem coisa na gaveta? Eu falei, não, eu acho que estou convencido que não tem. Porque ele foi tão... Tem. Não, só lembrando a pergunta do Roberto, sobre o velho, né? Porque ele teria publicado na França e não no Brasil, acho que você é o único, talvez sejam as pessoas mais indicadas. Eu sinceramente não sei por que motivo ele teria autorizado. Talvez o que eu imagino é que talvez o tradutor teria convencido naquele momento a publicar e depois... E como você conseguiu o original? Você retraduziu? Tudo isso eu devia ter falado, foi bom você... Eu aproveito a sua pergunta, né? Eu estava pensando em falar isso naquele momento da exposição e, enfim, acabei não fazendo, me esqueci do nervosismo. O Augusto, gentilmente, um dos agradecimentos, né, que eu fiz a ele, o Augusto gentilmente me passou uma cópia. Eu, na verdade, conheci esse ponto mais ou menos recentemente. Eu participei de uma banca recentemente de mestrado, um trabalho, aliás, muito bom, sobre toda a obra do Catuan, de um orientando da Eliane Robert Moraes, o Estevão Azevedo, né, que é inclusive um escritor também, e ele comenta, ele fala sobre esse texto, ele transcreve no final da dissertação o texto em francês. Então, isso foi também, não faz tanto tempo assim, é o primeiro contato que eu tive, e depois o Augusto me passou o Augusto fez tem a cópia? Não, você quer o jeito de convencer ele a participar do colóquio, ele estava muito receoso, eu achava que era uma injustiça, porque tem um texto muito bonito, um livro muito bonito sobre Padoan, ele estava sendo muito discreto, e a gente retardou fechar o programa, estava todo mundo confirmado, e na última hora, quase como Raduan misticamente, ele acabou aceitando depois que eu dei o docezinho. Assim, eu tenho uma pergunta para fazer. O Raduan, ele já reagiu a algum trabalho de crítica de vocês? Demonstrou ter lido? Fez algum comentário, alguma coisa? Ele já leu vários trabalhos. Não, ele lê, eu sei que ele lê todos. Eu sei, mas eu não sei se ele fez algum comentário. Você teve uma série? Eu fiz uma entrevista com ele em 2003. E aí tudo que eu perguntei para ele, ele não respondeu. Mas ele porque o meu trabalho... Você mandou o seu trabalho para ele? Meu trabalho foi sobre a questão intertextual a partir das notas de autor. E aí eu até faço uma análise da questão como um jogo, né? Um jogo textual do Massart, que ora coloca e ora retira. E aí aí, por exemplo, a questão do Thomas Mann, né, que ele fala, citei Thomas Mann, mas não diz a obra. Aí o Augusto, que descobriu que era a Montanha Mágica, e como está muito deturpado, Bertold Zilli descobriu um pedaço. Tem a questão com Almeida Faria. Que em Portugal não saiu, né?
E ele ficou chateado, não é isso? Ele- E Almeida Ele Faria. brinca, que ele fala, eu chupei o livro do Almeida Faria. Não, o Almeida Faria são pedaços enormes, né? Enormes. E essa coisa de começar, de retomar a pontuação e pegar o último pedaço do capítulo anterior e retomar no começo do outro, posterior, que ele retoma. Mas aí eu gostaria de saber essa questão. Por que ele decide colocar as notas na primeira edição e nessas edições comemorativas essas notas Eu voltam? duvido que ele consiga explicar. Ele é que decide tudo isso. Eu Eu sabia que era ele. Ele decide tudo. Eu achei que era muito interessante. E ele, só na comemorativa, ele também que falou para colocar. Tudo que entrou e saiu foi por iniciativa dele. Eu sou um servo. Eu acho interessante aqui, quer dizer, a ideia de que o Luiz pudesse contribuir no debate, eu acho que é uma coisa realmente que tem um diferencial e eu acho que não só para a gente entender essas questões todas, mas até as questões que vocês estão manifestando, eu acho que o Luiz respondeu aqui com uma certa modéstia. Se vocês forem olhar também no blog, tem 2 textos que ele fez, mas tem um segundo texto, que é o texto mais recente, que é um texto que eu fiquei convencido, inclusive, que deveria vir para o debate, que eu achava, assim, que ele ali comenta que no momento que a editora cresceu muito, com todas as fusões que aconteceram agora, o trabalho dele aumentou muito, ele falou, eu senti que eu estava me distanciando do que eu mais gostava, que era a origem, porque eu mexia com livros. Nesse momento eu senti que eu devia procurar, tinha me afastado também, fazia tempo que eu não visitava o Ratuan. Então eu acho que isso, assim, acho que é importante para fechar um processo aqui, no sentido de que ele falou que ele começou a editora, que o Ratuan está na origem da editora. Isso pode parecer uma frase de efeito, mas a verdade é que quando a editora completou 500 títulos, estava no auge do primeiro momento de sucesso dela, quem o Luiz elegeu para ser homenageado numa edição não comercial foi o Menina a Caminho, o livro do Ratuan. Então eu acho que isso aí cria, inclusive, para quem trabalha com edição, sabe o quanto é a ciumeira dos outros editores. Você escolher um escritor, às vezes outros podiam vender mais, achar que tiveram mais prestígio, ajudaram a editora a crescer, e você fala, vou pegar um editor, um escritor, que não é um escritor que toda hora dá entrevistas. Né? Então, isso foi importante. Eu acho que ele gostou. Foi muito importante para o Ratuan. Foi muito importante para ele sentir que tinha essa fidelidade. E eu acho que agora, quando você se escreve esse texto, é também, eu acho, uma coisa assim, de manter uma coerência com você e com esse projeto original, de gostar de literatura, independente do profissionalismo e tal. Então, acho muito interessante. Fechando, eu acho que um pouco o editor também, eu acho que é uma qualidade. É muito difícil editar pessoas como Ratuan, como Rubem Fonseca, como Chico Buarque, por motivos os mais distintos. E eu acho que aí o editor, no certo sentido, é um pouco um psicólogo, um analista. Ele tem que saber ouvir. Ele tem que saber ouvir e tem que saber lidar com contradições. Se for um editor dogmático, perde autores. Então, eu acho que isso é uma das grandes qualidades que eu já ouvi as pessoas falarem do Luiz. Não é? Eu lembro, assim, mudando aparentemente, vocês podem achar um absurdo a referência, mas eu lembro da Danusa falando como é que foi o encontro para ela publicar o livro dela, o primeiro livro da biografia, e ela falando, bom, me convidou para almoçar, a gente foi, depois você já sabe, né, para resistir à conversa do Luiz, então ele convenceu inteiramente de que era importante. Eu acho que isso é uma qualidade, você tem que convencer. Em alguns momentos você tem que dar essa segurança para o escritor, que é o escritor mais talentoso, ele tem às vezes de fundo uma insegurança de base. E o editor é a pessoa que escuta aquele momento de fragilidade. E que você tem que lidar, que são arbitrariedades às vezes. Então eu não faço mais isso se não for aquilo. E nessas horas você tem que estar calmo. Eu acho que isso, por tudo que me dizem, né? E algumas vezes que eu assisti em relação ao Ratuan, eu acho que essa talvez seja a qualidade do Luiz, sobre sempre escutar ele
e ele foi continuando publicando, né? Espero que continue publicando mais ainda. Tomara que ele dê mais títulos, eu agradeço muito as palavras. Eu acho, uma coisa que eu acho interessante na minha relação com o Raduan como exemplo do que outros editores mais jovens poderiam aprender, é um pouco também, nem sempre o editor tem que exercer, quer dizer, eu acho que 95% do tempo o editor tem que exercer uma modéstia muito importante com relação ao escritor. E a relação com o Raduan é muito clara. Quando eu pensei, nunca me dei conta que eu nunca perguntei nada sobre os textos, enfim, por causa um pouco do editor saber que o artista, o criador, o escritor, e a pessoa importante mesmo na relação é o escritor. Tem um momento da leitura que, por exemplo, na carreira de um jovem escritor, eu posso ler um livro e falar, está errado. Isso aqui, porque eu me coloco na posição do escritor, tento entrar na lógica dele, eu entro no fingimento do escritor, citando Fernando Pessoa, entro lá e tenho que ser mais fiel àquela ficção, aquele fingimento, do que o próprio escritor, a ponto de poder dizer para ele, está errado. Uma coisa que é uma verdade só dele, você tem que chegar e poder falar, está errado. Aqui você perdeu o seu livro, você caminhou e tal. Mas perante uma obra literária pronta e assim, tudo que eu podia dar para o Raduan é modéstia, aceitar tudo que ele queria, desaceitar, trocar, fazer, falar, tá bom, ele brigar comigo e eu não brigar, ele brigar comigo que eu estou querendo editar o livro dele fora, mudar de ideia, eu falar para a gente, ele está certo, ele topou, no dia seguinte ele fala, não topei nada, o que você falou que eu topei? E põe a viola no saco e vai, porque é uma coisa que interessa, entendeu? Uma última dúvida, onde estão os textos que Raduan chegou para o Jornal do Bairro, isso existe, está no programa, a gente sabe. Eu posso estar cometendo um erro, sim, né? Mas eu lembro que isso, na época dos cadernos de literatura, foram digitalizados esses textos pelo pessoal do Instituto de Modernização. O Raduan não autorizou isso a ser publicado, mas eu sei que isso está preservado. Está nos arquivos, né? Não sei. Está no arquivo do Instituto. O Instituto tem. Eu sei que isso foi um acordo. O jornal foi digitalizado. Ele guarda isso, certamente. E a gente pode consultar? Não, eu acho que nesse momento. Tem mais uma pergunta desse tipo. Vocês podem tentar consultar no próprio Instituto, mas na casa dele... Não, mas a gente pode... Ele não deixou disponibilizar isso. No Instituto. Eles fizeram o balanço todo e ele não gostou. Ele falou, não era o combinado dessa solução. Bom, ainda bem que fizeram, preserva, mas eu não estou... O que eu sei até onde eu sei é isso, que ele não liberou para essa consulta. Tem um artigo dele, um ensaio político-cultural, né, publicado na Alemanha, na tradução do Mike Clark. A corrente do esforço humano. E nunca foi publicado em Não, só em alemão. E não tem plano de publicar. A gente faz uma dobrada. Ou ele proibiu publicar no Brasil? O que aconteceu? Não, agora, justamente nessa situação do Congresso aqui, do colóquio, eu fiz um pouco essa parceria com o André, que era uma maneira de ajudar o André e também, ao mesmo tempo, não me dispor com o Raduan inteiramente. Falar, olha, isso existe na França, quando está publicado, já é público. Agora você vai querer o quê? Que a gente comece a ameaçar fazer uma tradução para o português? Vou pedir para alguém fazer uma tradução e de repente vamos usar, mas daí não é o seu texto. Então está na hora, se você está querendo tornar isso público? Eu acho que já está na hora. Né? Isso. Então eu acho que seria um esforço exatamente da gente tentar fazer com que isso se tornasse. Mas esse da corrente do esforço humano também é esse caso, né? Quer dizer, é um texto importante e eu vejo que ele usou isso realmente, talvez dentro dessas estratégias.
eu acho que é todo mundo ficar interessado, corre atrás. Quer dizer, eu acho que o Raduan tem um lado lúdico de jogo, que isso, ele se diverte. Quer dizer, você fica um pouco na mão dele, é um bom jogador daquele que chega e fala assim, eu guardei algumas coisas. Você vai ter que me consultar. E você vai falar com ele e fala, vamos ver. Aí ele conversa com você. Ele aceita a conversa, começa a fazer, e agora? Vamos pegar o texto? Não prometi. E nesse jogo, é prazeroso você conversar. Quer dizer, você aprende muita coisa, você sabe outras coisas às vezes e tal. Então, eu acho que tem um lado lúdico mesmo. Que até com os tradutores, com as pessoas, a Alice Hayat, você foi uma pessoa importante para ele, e o filho dela, o Henri, que fez as traduções também. Então, eu acho que ele tinha um vínculo nessa época afetivo, que ele, se eles pedissem, ele talvez falasse, esses caras me levaram para Gallimard, junto com a Carla Pisa, e tipo, é um pouco na ordem do afeto, às vezes, né? Do temperamento, do humor, como a gente estava falando. Com você, né? Esse jogo também, eu mencionei o Rubem Fonseca e tal, o Rubem também fazia disso, né? Então o Rubem tem a história famosa dele estar em Berlim quando cai o muro, e um jornalista da televisão entrevistá-lo, e falou até que um brasileiro, como é seu nome? José Fonseca. E dá entrevista e o jornalista não percebeu que era ele. E ele fazia essas coisas, e cheguei ao ponto de achar, eu até há um mês atrás fui jantar com o Walter de Salles Júnior, eu falei, Valtinho, eu nunca te fiz uma pergunta que há anos que eu tinha que te fazer. Na cena final do Terra Estrangeira, tem um mendigo tocando violino. É o Rubem Fonseca. Aí ele falou, não, você viajou, não é? Eu falei, jura que não é? Eu falei, tenho certeza que era uma piada que o Rubem Fonseca tinha armado de aparecer. Mas aí já foi um pouco de imaginação minha e imaginei esse jogo como foi. No Corrente do Esforço Humano teve uma reportagem que saiu um pedaço, né? Sempre assim. Libera um pedaço. O velho tem um pedaço que foi publicado no Estadão. Porque o texto, pelo que eu entendi, a tradução é imitação e valorização própria. Uma coisa mais ou menos assim. Nach Armut und Eigenwert. De onde veio a corrente de força humana? Eu entendi esse. Porque no caderno não aparece lá, corrente de força humana. Mas aí qualquer tradução mais simples vai dar a imitação e valorização própria. Como é que você faz? Foi o que acabou saindo lá, e tem a versão em português que cria sempre essas diferenças. Entendi. Acabou, saiu lá no Chile. Como é que você traduz em Corrente do Esforço Humano? Complicado. Eu vou improvisar. Hoje você conversa com você. Mas quem tem o texto? Você tem o texto? Esse texto eu não tenho. Você tem? Você tem? Pode me passar? Eu não sei, em Berlim eu poder vir. Você comprou? Não, mas em alemão? Não, em alemão eu também tenho. Fazer a tradução. Em alemão eu também tenho. Mas eu queria. Claro. Vou ameaçar com você, deu essa ideia. Nós temos a próxima tarefa ameaça. vai ser uma corrente do esforço humano. Porque corrente é uma palavra extremamente polissêmica, que aparece várias vezes em Lavoura Arcaica e que me deu muita dor de cabeça. Você falou. Falei ontem. Bom, eu queria. Uma parada, hein? Você falou que foi mais difícil traduzir Lavoura Arcaica do que Os Sertões, do Euclides da Cunha. Bom, eu queria agora encerrar, agradecer mais uma vez a presença do Luiz, agradecer muito a presença dos participantes e do público que veio aqui fielmente. Espero que tenha compensado tantas revelações, acho que há muito tempo a gente não falava tanta coisa sobre o Raduan. E Raduan, te amo. acabamos aqui. Disfarçada ali.